nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente lá na frente pedindo para abrir lá embaixo. Bom, gente, boa tarde. Você está me ouvindo, mas todo mundo está me ouvindo? Sim. Então, boa tarde, né, gente? Boa tarde. Bom. Essa formação que eu vou dar para vocês é uma formação que, de certo modo, já estava programada para ser dada na confraria, certo? E a gente adiou algumas vezes, né? Então, acabou que ela ficou para o mês de setembro, ficou para agora, dia 25, né? A gente teve algumas mudanças de calendário. E nessas mudanças de calendário, a formação de hoje acabou ficando para esse mês, né? Era para ser no mês de julho, eu acredito. A gente fez uma remodelagem nas coisas, de modo que acabou ficando para agora. E eu acho que vem bem a calhar, né? Eu acho que é um momento propício para se falar sobre o assunto que vai ser falado hoje, que vai ser tratado hoje aqui. Eu particularmente acredito que por aí se fala muito pouco sobre a virtude teologal da esperança. Fala-se muito sobre a fé. Fala-se muito sobre a caridade, mas fala-se pouco sobre a esperança. Eu vejo uma certa deficiência em lidar com esse assunto, talvez porque nós estejamos passando por um momento social contemporâneo em que as pessoas, de certo modo, não sabem lidar com esse assunto. Talvez seja por isso que haja deficiência em se falar nele. Ou seja, há uma grande necessidade em se falar nele, mas não se fala porque justamente é uma grande carência das pessoas saberem lidar com esse assunto. Entendem? Eu gostaria de pedir a vocês, eu não sei particularmente como é que vocês estão. Existem particularidades na alma das pessoas e que as pessoas não expõem. As pessoas às vezes passam por problemas e não expõem os seus problemas. Então, por mais que eu conheça muito bem muitos de vocês, talvez haja algum problema que vocês tenham, que eu não tomo conhecimento. Então, talvez a formação de hoje venha ajudar vocês, eu espero que sim, de alguma forma, não sei. É por isso que eu peço que vocês tomem a formação de hoje
não como uma formação que venha a ser uma formação rebuscada, eminentemente teológico, filosófico, coisa do tipo. Mas a minha intenção ao preparar essa formação é que vocês recebam essa formação de uma forma realmente biográfica, pessoal. Entenderam? Então, eu queria que vocês tomassem a formação de hoje de um modo realmente pessoal. Entende? Não como uma formação filosófica ou teológica profunda, enfim. Mas como algo que realmente pode ajudar vocês. De alguma forma. Então, quem me conhece já sabe, eu não gosto de fazer uma formação direta. Assim, a gente ir até o fim. Eu não gosto disso. Até porque a necessidade fisiológica bate também, né? De modo que eu tenho que dar um intervalo no meio da formação, tá? Então, a gente vai fazer em duas partes, certo? A gente faz a primeira parte da formação, dá um intervalo, coisa de 5 a 10 minutos, voltamos e concluímos, tá? Para não ficar uma coisa muito extensa, além do horário, eu ia pedir para vocês guardarem, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa responder, para o final, tá? Porque aí a gente consegue manter a coisa, tentar concluir realmente até às 18 horas, que é a pretensão. Tá bem? Então, para começar a formação, eu gostaria de começar, não sei se vocês conhecem aqui, um mito grego que é o mais significativo dos mitos nesse tema de esperança, eu acho, que é o mito da caixa de Pandora. Não sei se vocês já ouviram falar. Para encurtar a história, o Titã Prometeu e o seu irmão, eles se abstiveram da guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo, porque Prometeu, que conseguia visualizar o futuro, né, tinha certo dom de prever o futuro, ele sabia que os deuses venceriam. Então ele não quis tomar parte na guerra. Os deuses venceram e, como recompensa a Prometeu e a seu irmão, Zeus permitiu que eles simplesmente ficassem livres, ao passo que os titãs foram aprisionados no Tártaro. Dessa liberdade, eles receberam a incumbência: povoar a terra de criaturas. E aí eles fizeram as criaturas e a cada um eles foram dando os seus dons, né? Os elefantes, as girafas, enfim. E por último eles fizeram um homem. Criaram um homem e apresentaram o homem aos deuses. De modo que, encurtando a história, que certamente vocês já devem ter ouvido falar no mito de Prometeu, Zeus quis que os homens lhe cultuassem, certo? Os homens não estavam cultuando ele da maneira adequada, como ele gostaria, ele se sentiu enganado pelos homens, tirou o fogo dos homens, e os homens começaram a definhar, decair, a passar necessidades e privações pela ausência do fogo. Prometeu vai, rouba o fogo sagrado, devolve o fogo aos homens, e isso revoltou Zeus, que castigou Prometeu. E Prometeu passaria o resto da eternidade sendo castigado por Zeus. Só que a sede de vingança de Zeus é uma sede praticamente infinita, né? De modo que Zeus pretendia se vingar dos homens, ou melhor, de Prometeu através da sua vingança por meio dos homens, utilizando os homens, fazendo mal aos homens. Prometeu já havia advertido seu irmão que a vingança de Zeus não iria cessar,
e que ele, portanto, nunca aceitasse um presente dos deuses. O que é que os deuses fazem? Um presente para o homem. Uma mulher. Para o irmão de Prometeu. Fez uma mulher para Hermeneteu, o irmão de Prometeu, e cumularam essa mulher de graças, de beleza, de modo que ela era deslumbrante, e presenteou a Hermeneteu com Pandora, que era o nome dessa mulher. E entregaram a ela uma caixa e disseram que ela nunca abrisse essa caixa. E aí Hermeneteu se apaixona por ela. Ela era de fato muito linda, muito deslumbrante. Ele se apaixona por ela. Só que ela, curiosa, né, como pelo menos 95% das mulheres, resolveu abrir a caixa. E no que ela abre a caixa, liberta todos os males do mundo. Todos os males são libertados pela abertura da caixa. As guerras, as fomes, os ciúmes, a ganância, a luxúria, todos os males sobre a humanidade estavam dentro daquela caixa e ela libertou. Assustada, ela tenta fechar a caixa, mas já era tarde, ela já tinha libertado todos os males. Mas havia algo lá dentro. E quando ela vai na caixa, ela percebe que existe algo que é a esperança, que acabou sendo libertada também. De modo que, apesar dos males presentes no mundo, os deuses, além dos males, colocaram a esperança para que o homem, mesmo com a presença dos males, ele sempre esperasse por algo melhor, de modo que ele, apesar dos males, suportasse a vida. E com isso, os castigos dos deuses poderiam ser prolongados. Vejam que é um mito, obviamente, e que os gregos estavam errados em relação a um ponto sobre esse mito, mas estavam muito corretos em relação a uma verdade fundamental também em relação a esse mito. Eles estavam errados no fato de que a esperança é um presente dos deuses para enganar o homem. Mas eles estavam certos ao enxergar nesse mito a verdade de que sem a esperança a humanidade definha. A humanidade iria definhar. É um mito que traz a seguinte verdade, então, que os gregos já enxergavam essa verdade. Para subsistir, o homem precisa da esperança. Para que a vida se torne suportável e faça sentido, o homem precisa da esperança. E é interessante porque se você for olhar o homem, e é uma verdade que cada um pode olhar dentro de si, né? Você pode olhar para você e você vai enxergar isso em você. O homem é um ser muito curioso, né? Como já diria Chesterton, ele parece um alienígena sobre a Terra, né? Ele está nesse mundo, mas ao mesmo tempo ele parece que não pertence a esse mundo de alguma forma. E se existe algo interessante no homem, é a sua sede eterna de felicidade.
O ser humano tem uma sede de felicidade infinita que não é saciada com as coisas deste mundo. Ao contrário dos animais. Se você colocar um pouco de água, um pouco de ração, um pasto verde para um boi e uma vaca para ele cruzar, ele está satisfeito, né? Pronto. Um boi não cruza. Oi? Um boi não cruza. Tem que ser um touro. Um touro, pronto, perdão. Se você colocar isso para um touro, ele vai ficar satisfeito. Não é verdade? Se você der ao homem tudo o que ele quer em uma semana, na semana seguinte ele já vai estar insatisfeito querendo alguma coisa. O ser humano, ao contrário de todos os outros animais, não se satisfaz com absolutamente nada que está nesse mundo. Ele tem sede do infinito, só que ele percebe que o mundo é finito, que as coisas desse mundo são limitadas para a sua sede ilimitada. Chesterton coloca isso de uma maneira muito interessante. Ele fala assim, se você olha para um elefante e vê que ele tem uma tromba, isso por si já é uma surpresa muito grande, já é algo muito estranho. Se você vê 2 elefantes e os 2 têm tromba, já é uma coincidência desgraçada. Agora, quando você olha para todos os elefantes sobre a face da Terra e todos eles têm tromba, isso já é um complô, meu amigo. Já não existe coincidência nisso. Se você olha para um homem e você vê essa sede de infinito em um homem, já é uma coisa que merece admiração. Em 2 homens, já é uma coincidência desgraçada. Agora, que todos os homens da face da Terra tenham essa sede eterna de felicidade, bom, só pode ser um defeito de fábrica, né? O homem veio assim. O homem é isso. Então, ou existe esta água, da qual o homem tem sede, e o homem pode perceber que essa água não está disponível nesse mundo, porque nada nesse mundo sacia essa sua sede, ou o ser humano é o único animal da face da Terra que tem um defeito incorrigível, porque tem sede de uma água que não existe. Entende? E isso tudo vocês vão perceber, principalmente na segunda fase da formação da gente hoje, que tem tudo a ver com o tema da esperança. Com a esperança como fundamento da existência humana. Mas isso tem mais a ver com a segunda fase da nossa formação. E é apenas para vocês verem que é um tema de relevância, importância. Mas para que a gente compreenda bem a esperança, por incrível que pareça, o mais interessante é a gente começar pelo seu antônimo. Pela desesperança. Por quê? Bom, eu particularmente acredito que existem temas, né, que às vezes é melhor você mostrar o contrário, né? Tem gente que, para crer em Deus, antes precisa ver o diabo. Não é assim? Esse tema é um deles. E é por isso que, antes de a gente falar sobre esperança, é interessante realmente a gente falar sobre a desesperança. O que seria a desesperança por excelência? Qual seria o estado de desesperança por excelência, para que a gente comece a compreender melhor as coisas, ordenar melhor as coisas? São Roberto Bellarmino tem um poema muito interessante sobre o inferno. A definição de Bellarmino sobre o inferno é realmente, assim, eu não encontro uma definição melhor. Falando sobre o inferno,
o cardeal Bellarmino diz o seguinte: diz, ó vida mortífera, ó morte imortal, se és vida, como pode ser morte? Se és morte, como pode ser vida? Mas a razão é que não és nem morte nem vida, porque tanto a vida quanto a morte encerram algum bem, mas tu nenhum bem encerras, senão unicamente todo o mal da vida e da morte. Então, o inferno, para ele, é uma vida mortífera. É uma morte imortal. Ou seja, é uma vida que tem sabor de morte, né? É uma morte que não acaba. Né? E que contém todos os males, e aí é que ele diz, né? Não és vida nem morte. Por quê? Contém todos os males, na verdade, é só mal. Tanto os males todos da vida quanto da morte. Ou seja, é o mal por excelência. Talvez apenas uma outra definição de inferno se compare a essa de Bellarmino, nos explique melhor o que é que acontece de fato no inferno. E essa outra definição, também ela poética, né? É por isso que a literatura clássica é absolutamente importante, né, para a gente, né? Faz a gente visualizar coisas abstratas de modo que a gente não se habitua a enxergar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E é por isso que a outra grande definição de inferno é a definição de Dante Alighieri na Divina Comédia. Quando Dante chega às portas do inferno, com Vigílio, ele encontra ali um letreiro. Ou seja, tem uma placa, né, nas portas do inferno. Né? E ele lê o seguinte dizer: no existir, ser nenhum a mim se avança sem ser eterno. E eu, eternal, permaneço. Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. É um complemento espetacular. Dante complementa Bellarmino. Por quê? O inferno é a desesperança total. É um estado de desesperança total, plena, absoluta. Deixai toda a esperança. Ou vós que entrais, né? É uma outra tradução também. Mas sempre traz essa questão da ausência da esperança. A desesperança como característica marcante do estado infernal. Hoje as pessoas creem muito pouco no inferno, né? Muito dificilmente no inferno. Mas o inferno, ele já pode ser antevisto desta vida. Existe uma realidade cotidiana que está muito presente contemporaneamente, com a qual nós podemos fazer uma analogia e nós podemos, preste atenção, é uma analogia, tá? E nós podemos, por essa analogia, entender um pouco melhor como é que funciona o mecanismo do inferno. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada depressão? Vejam, a melhor definição sobre depressão que eu já vi, a gente vai encontrar o Padre Paulo Ricardo fala e o Jordan Peterson, no 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, também traz essa comparação. Tanto o Padre Paulo Ricardo usa essa comparação que eu vou trazer aqui, quanto o Jordan Peterson usa também no seu livro 12 Regras para a Vida. Que é aquela noção do macaco velho não põe a mão em cumbuca fria. Vocês já ouviram essa expressão?
Vocês entendem o que é essa expressão? Em primeiro lugar, o que é uma cumbuca? A cumbuca é uma armadilha para o macaco. É uma espécie de caixa, uma coisa do tipo, que tem um buraquinho e você bota uma banana lá dentro, né? Ou algo que seja interessante para o macaco. Ele vai, bota a mão para pegar a banana e quando ele pega a banana, que ele fecha a mão, ele não consegue tirar a mão. Ele fica preso, literalmente. Ele realmente fica preso, ele não tira a mão. Veja, é a coisa mais ridícula do mundo. É muito fácil você pegar um macaco. Para ele se livrar de uma armadilha como essa, era só ele soltar a banana. Mas ele não solta de jeito nenhum. Pelo menos não um macaco novo, né? Macaco velho, que não põe a mão em cumbuca fria, talvez solte, né? Ele não solta. E a depressão, as depressões, pelo menos, muitas delas são isso. Não vou generalizar e dizer que todas são isso, mas muitas delas são isso. Ou seja, existe um ganho na depressão, existe um certo ganho e existe uma perda enorme, mas por causa daquele ganho, daquela miséria de ganho, você está disposto a suportar todo o sofrimento que aquilo traz. Você simplesmente não quer soltar a banana, você já não quer abrir mão daquele mísero ganho, mesmo que aquilo lhe faça um mal desgraçado, mas você não quer soltar aquilo. O sujeito se lasca todo, mas ele não quer abrir mão daquilo ali. Por exemplo, vou tomar aqui um exemplo, as depressões amorosas, né? O que é que acontece nas depressões amorosas? Quando você vê alguém passando por uma depressão amorosa, o que é que acontece? O sujeito não fala com ninguém, não quer sair, não quer comer, vai para o quarto, fecha as cortinas, se fecha para o mundo. Né? Definha. Definha mesmo. Tem dois personagens que a gente pode entender melhor sobre as depressões amorosas. São dois personagens shakespearianos. O primeiro é o famoso Romeu. Né? Não sei se vocês já leram a peça Romeu e Julieta, mas quando você lê a peça Romeu e Julieta, você tem uma ideia muito mais exata da figura de Romeu. O cara é um bocó. Primeiro que Romeu e Julieta não é um romance, né? As pessoas já têm uma visão errada de que Romeu e Julieta é um romance. Não é um romance coisa nenhuma. Romeu e Julieta é uma tragédia. E as tragédias shakespearianas é uma marca característica das tragédias de Shakespeare que o personagem que empresta o seu nome à peça, ele tem um traço, um vício moral que o corrompe e que atrai a catástrofe para a sua vida e para a vida daqueles que lhe cercam. Entende? Toda a tragédia de Shakespeare é marcada por isso. O personagem que empresta o seu nome à peça, ele tem um vício, e esse vício é que vai atrair a tragédia. Em Hamlet, é a sua sede de vingança. Em Macbeth, é a sua exasperada ganância. Né? Em Lear, do rei Lear, é a sua imprudência. Em Romeu, é a sua gigantesca carência. Né? O cara é carente. Mas é uma carência, assim, absurda. A peça começa, Romeu está apaixonado. Por Julieta, não. Por uma moça chamada Rosalina.
E nessa paixão de Romeu, ele se comporta exatamente dessa forma. Os pais dele estão preocupados, né? Os amigos dele também, porque o cara não quer ver ninguém, troca a noite pelo dia, né? Uma depressão só. Por quê? Porque ele amava uma moça chamada Rosalina e a moça desprezou o seu amor. O que Shakespeare dá a entender na peça é que ela o faz porque ela pretendia ser uma religiosa, né? Ou seja, ele perdeu para Deus, né? Devia se dar por satisfeito, né? Mas não. O cara fica totalmente depressivo. Totalmente depressivo. Até que um de seus amigos faz, rapaz, é o seguinte, trocando aqui em palavras simples, né? Não nas palavras como Shakespeare usa, né? Tu só viste essa mulher no mundo, é o que parece, né? Só viu uma mulher no mundo que foi essa Rosalina aí. Tá na hora de tu conhecer outras mulheres, bicho. Porque, sinceramente, tem mulheres, inclusive, mais bonitas do que essa, meu amigo. Ele diz com essas palavras, praticamente. Aí Romeu começa, né? Oh, mas o sol não se compara à sua beleza. Tá bom, então tu vai fazer o seguinte. Tu vai comigo na festa dos Capuletos, certo? Que era a família arqui-rival dos Montpecchio, né? Tu vai comigo lá e aí não vai faltar mulher para você ver. Pronto. No final da festa a gente conversa. E aí eu quero ver se você não vai achar uma mulher mais bonita do que essa Rosalina. Eles vão para a festa dos Capuletos, disfarçados, né? Romeu, pelo menos, tenta se disfarçar. Quando chega lá, vê Julieta, pronto, se apaixona por Julieta. Em menos de 24 horas, o cara morria de amores por uma, já se apaixonou por outra. Né? De modo que naquela madrugada, ele se declara para Julieta, Julieta se declara para ele, tem a cena toda na varanda, bem famosa, né? Um diálogo realmente espetacular. Shakespeare fez uma construção de diálogo ali, que só por essa construção de diálogo entre as duas personagens, ele já merecia ser imortalizado. E eles marcam o casamento para o dia seguinte. Vejam, acompanhem os acontecimentos, tá? Eles marcam o casamento para o dia seguinte. No dia seguinte, eles casam, às escondidas, né? Frei Lourenço aceita casá-los. Frei Lourenço enxerga quem é Romeu, né? O diretor espiritual de Romeu, e ele enxerga quem é Romeu. Ele fala, meu filho, as lágrimas mal secaram nos seus olhos, você já está falando de outra. Ele, mas tu condenavas o meu amor por Rosalina. Frei Lourenço, não condenava o seu amor por ela, não, condenava a sua idolatria. Era isso que eu condenava. Ou seja, é a figura racional da peça, né? Mas aceita casá-lo. Vê nisso uma oportunidade de fazer as pazes entre as duas famílias, né? De modo que eles casam. No dia seguinte, existe o duelo entre Romeu e Teobaldo, Capuleto, primo de Julieta, né? Que havia matado o amigo de Romeu, Mercúcio, e que queria matar Romeu por Romeu ter ido à festa dos Capuletos. Então, Teobaldo mata Mercúcio, Romeu toma as dores, duela com Teobaldo, mata Teobaldo, foge para Mântua. Vem toda aquela questão que vocês sabem, né? O Frei entrega um frasco para Julieta, se fingir de morta, né? Tomar e parecer morta e tudo mais. De modo que Romeu iria chegar e tal, iria receber uma carta do Frei, estando em Mântua, iria saber de todo o plano, iria voltar para Verona, pegar Julieta e fugir com Julieta. A coisa dá errada, né? Romeu fica sabendo por meio de um amigo dele que Julieta de fato morreu, antes de Frei Lourenço se comunicar com ele, pensa que Julieta morreu de verdade, volta para Verona e, para encurtar a história, se mata, né? Julieta, quando acorda, vê toda aquela situação, se mata também. Pronto. Vejam, o cara estava apaixonado perdidamente por uma mulher, se apaixonou por outra, casou com ela, e no final da semana estava se matando por ela. Você lê a peça, tudo isso aconteceu em uma semana.
Isso aconteceu em uma semana, gente. Vejam, Shakespeare era católico. E a peça Romeu e Julieta, ela segue o script das outras peças de Shakespeare. Ou seja, é um vício da personagem que atrai a tragédia para a sua vida e para a vida dos demais que lhe cercam. No caso de Romeu, foi o quê? A sua paixão ser colocada completamente acima da razão, totalmente acima da razão, de modo que não tinha elemento racional nenhum. Entende? E foi isso que atraiu a tragédia para a vida dele, né? E para a vida das pessoas que cercavam, das famílias. Entende? Em Romeu nós encontramos duas características muito presentes hoje nas pessoas. Quando se fala de romance. Quais são essas características? Primeiro que Romeu aceitou muito mal a rejeição de Rosalina, né? Você começa a ler a peça, você percebe que ele não aceita a rejeição e por isso deprime. Entende? Depois que ele colocou Julieta, colocou Julieta num pedestal absurdo, né? Ou seja, era um sujeito emocionalmente desequilibrado, né? Se a catástrofe não tivesse acontecido, se eles não tivessem morrido e se tivessem de fato conseguido fugir, passaria aquela semana e na segunda semana, no final da segunda semana, Julieta daria um pé na bunda de Romeu, porque ninguém aguenta uma pessoa carente como essa, né? Francamente, né? Mas na figura de Romeu você vê isso. Ou seja, era um sujeito que deprimia por conta de relacionamento afetivo, né? Por quê? Porque era um macaco com a mão presa na cumbuca. Entende? Nós vamos falar sobre a solução para isso já já, mas eu quero que vocês percebam o primeiro problema. Tem uma outra personagem de Shakespeare que já é o oposto, né? Que é o Edmundo na peça O Rei Lear, a tragédia do Rei Lear. Edmundo é um cara ganancioso, absurdamente ganancioso, totalmente narcisista, né? Não vou aqui falar sobre toda a peça, mas só para vocês entenderem o personagem. O cara foi capaz de tramar a morte do próprio pai, de trair o próprio irmão, só para obter ganho social, né? E o Rei Lear tinha 3 filhas, né? Uma dessas filhas, que era Cordélia, que lhe foi fiel, as outras 2 não foram fiéis ao rei, né? Adularam o rei no começo da peça só para enganar o rei e para ficar com a herança dele, né? E no final, essas 2 que eram casadas se apaixonaram por Edmundo, esse cara totalmente narcisista, que é outra característica que assola nas pessoas hoje, né? Um narcisismo exacerbado. No final da peça, essas 2 estavam apaixonadas por ele, apesar de serem casadas, de modo que uma envenenou a outra e depois se matou. Quando Edmundo fica sabendo, sabe o que ele diz? No entanto, Edmundo foi amado. Uma envenenou a outra por minha causa e depois se matou. Ou seja, é um narcisismo puro, né? É um cara completamente impassível aos sentimentos, mas que o que vale é ele ser amado e querido, né? E um cara desse, quando é rejeitado, ele deprime também. Por quê? Porque ele se idolatra tanto que ele não aceita a rejeição. Então percebam que por trás das depressões afetivas, assim como de outros tipos de depressão, o que se esconde é uma idolatria. É você querendo ser Deus para alguém. Ou é você
querendo colocar alguém no lugar de Deus. Entende? Então as pessoas vivem um inferno mesmo. Muitas das depressões, eu não estou generalizando as depressões aqui, as depressões é para a gente entender o mecanismo da desesperança. Eu estou usando como analogia. Muita gente embarca numa desesperança porque quer. Vejam, eu não consigo entender como é que as pessoas não acreditam no inferno. É sério, eu não entendo. Não porque Deus é bom. Mas claro que Deus é bom, mas o problema não é a bondade de Deus, o problema é a liberdade do homem. O que se esconde por trás do inferno não é um problema com a bondade de Deus. Que Deus é bom é uma evidência. Que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade é uma verdade. O problema está na liberdade humana. É o homem quem tem a capacidade de se destruir. Que tem a liberdade de escolher o caminho da destruição. O problema do inferno não está relacionado à bondade de Deus, mas à liberdade do homem. Deus é a vida, o homem é livre para escolher a morte. Entende? Ah, mas as pessoas não escolheriam a morte. Bom, as pessoas não escolheriam a morte no fantástico mundo de Bob, no qual você habita, né? Porque no mundo real, as pessoas escolhem a morte diariamente. Todos os dias, milhares de pessoas no mundo escolhem a morte. Milhares de pessoas no mundo escolhem a desesperança. Está dando para entender? A questão é, qual seria a solução para isso? Por exemplo, como se livrar desse estado de desesperança? Já que a gente tocou nesse assunto das depressões afetivas, né? Enfim. Qual seria a solução para isso? Vejam, a solução apontada pelo cristianismo é uma solução paradoxal. Assim como o cristianismo, de um modo geral, é paradoxal. Tem algo mais paradoxal do que um Deus se fazer homem? Do que o infinito se fazer pequeno? Do que o eterno entrar na história? Tem algo mais paradoxal do que, para entrar na história, ele escolher nascer de uma virgem que engravida e dá à luz? Tem algo mais paradoxal do que isso? Tem algo mais paradoxal do que ele transformar o momento do seu nascimento, como vai dizer Chesterton, né? O Natal é essa festa paradoxal em que o nascimento do desabrigado tem que ser comemorado em todos os lares. Né? Todos os lares ao longo dos séculos passaram a comemorar o nascimento do desabrigado. Tem coisa mais paradoxal do que isso? E assim o cristianismo ele é paradoxal por excelência, né? Tem um poema, um sermão de Santo Agostinho que eu acho espetacular, né? É feito o homem, o autor do homem, para ser alimentado no peito que governa os astros, para que o pão tivesse fome, para que a fonte tivesse sede, para que a luz dormisse, para que o caminho se cansasse ao caminhar. Ou seja, é paradoxo por excelência. O cristianismo é um paradoxo por excelência. Entende? É Cristo quem, para nos dar a vida, morre. Sim. O romancismo só é fundado pelo elemento cristão católico mesmo, né? Quando ele fala aquela questão da esperança. Só quando não há mais razão para ter esperança, que a esperança de fato é uma virtude. Só quando não há mais razão para amar, que amar de fato é uma virtude. Exatamente. Só aí o gênero romântico pode surgir na história da humanidade, porque não era possível para os clássicos criarem o gênero romântico. Exatamente. E detalhe, o cristianismo cria o gênero romântico com um acontecimento. Né? Ele não cria com a... Exatamente, ele cria com o próprio fato de Deus se fazer homem
para que os filhos dos homens possam ser feitos filhos de Deus, né? Como diria Santo Inácio. Ou seja, é com esse acontecimento. Então o cristianismo é esse paradoxo por excelência, né? Por quê? Porque as verdades mais fundamentais da vida são paradoxais. Entende? É comum, como vai dizer Chesterton também, né? Um alienígena que chegasse sobre a face da Terra e fosse estudar o homem, ele veria que o homem tem 2 braços. Tem um braço do lado direito, um braço do lado esquerdo. Né? Ele veria que o homem tem 2 orelhas. Ele veria que o homem tem 2 olhos. Ele veria que o homem tem 2 pernas. Né? Ele veria que o homem tem 2 pulmões. Se abrisse a cabeça do homem, ia ver que tem 2 hemisférios no cérebro, né? Quando ele partisse para estudar o coração, ele iria concluir que, bom, se tem um do lado esquerdo, então a lógica é que tenha um do lado direito também, né? E aí onde ele estaria com a maior certeza é justamente onde ele estaria errado. Ou seja, existem verdades que são paradoxais e o cristianismo, por excelência, é paradoxal. Deus parece que faz questão de rir-se da sabedoria dos homens, né? De brincar com a sabedoria dos homens. Então, em relação a essa questão das depressões afetivas e tudo mais, assim como de muitos tipos de depressão, o segredo também é uma verdade paradoxal, como ensinada pelo cristianismo. Qual é? Quem quer ser grande, que se faça o menor. Entende? Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. Quem quer crescer, diminua. Entende? Então, o segredo dessas depressões, muitas delas, é você diminuir de tamanho. Diminua. Por que você quer ser? Por que você não aceita ser rejeitado por outra pessoa? Você não vê problema nenhum quando é você que rejeita, né? Quando alguém se apaixona por você e você não se interessa pela pessoa, né? Não existe problema, né? Mas quando é você, o grande você não pode ser. Né? O grande você não pode ser rejeitado. Né? O grande você não pode ser preterido. Por quê? Porque olha só quem é você. Né? Você está grande demais e você nunca vai conseguir tirar a mão da cumbuca desse tamanho que você está. Isso é Fred Mercury, cara. É o Bohemian Rhapsody. Como é que você ousa me amar e depois cuspir nos meus olhos? How dare you? Pois é. É a mesma coisa. Pois é. Ou seja, você se dá uma importância muito grande. Né? E essa é a receita para o fracasso. Você não é essa Coca-Cola toda, né? O segredo para você sair de depressões afetivas, assim como de outros vários tipos de depressão também, é você diminuir de tamanho e baixar um pouco a bola. Fulana ou fulano, não sei, não precisa de mim. E eu também não preciso de fulana. Ou, dependendo do caso de vocês, de fulano, né? Eu também não preciso dessa pessoa. Pronto, acabou. E não precisa mesmo. E não é para você dizer isso, eu não preciso de você. Não, pô. É para você aceitar simplesmente o fato de que esta pessoa não precisa de você. E você não precisa dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não é Deus e você precisa de Deus. De quem você necessita, de fato, é de Deus. Entendeu? E por outro lado, essa pessoa também não precisa de você porque você também não é Deus. Você não é Deus.
Você não é o salvador. Entendeu? Você não é a razão de ser dessa pessoa. Você não é. Essa pessoa não precisa de você. O que mais a gente vê por aí, né? Quando a gente entra nas livrarias hoje, são esses livros de psicologia barata, né? É foda para todo lado, em toda prateleira, né? Seja foda, aprenda a ser foda, foda isso, foda aquilo, ensine seu filho a ser fodinha e não sei o quê. Isso é um segredo para o fracasso. O segredo para o sucesso é você aceitar a verdade contrária. Qual? Você não é tão importante assim. Você não é tão importante assim. Quando você for capaz de rir-se de você mesmo, de achar graça em você e de enxergar que você não é tão importante assim, pode ter certeza que a sua vida vai ser muito mais leve. Você vai conseguir soltar essa banana da cumbuca e tirar a mão. Entendeu? O Chesterton, de novo, né, ele falava que os anjos voavam porque não se levavam tão a sério. Eu não sei se essa sentença é dele. Eu já vi essa sentença. Ele diz. Ele diz, de fato. Eu não sei se foi cunhada por ele, Uhum. mas cabe muito aí, né? Sim. Fora o viés, essa questão emocional, né? Muita gente que recebe o amado como se fosse um grande deleite, mas a verdade é que o amado lhe chega com uma grande responsabilidade. Né? O Peterson que adiciona essa... Ele mesmo fala, se você tivesse uma pessoa que te bajulasse, te adorasse, tudo que você é, você não suportaria a pessoa por uma semana ou duas, talvez um mês. Talvez, né? Então ele fala, você quer um relacionamento que seja mais como um campo de batalha, sobre que a pessoa lute por aquilo que você deve se tornar. Uhum. Então isso é muito interessante, porque se esse amado não consegue ver em você toda essa potencialidade do seu ser, aquilo que você you're meant to be, né? Aquilo que você está destinado a ser, cara, que diabos de relacionamento é esse que você tem? Pois é. Sem contar, né, Túlio, que tem aquela outra questão também, né? É muito injusto você colocar sobre os ombros de outra pessoa o fardo de lhe fazer feliz. O peso da sua existência. Exatamente, né? Que é miserável, provavelmente. Exatamente. Mas, enfim, o que vocês percebem é esse comportamento muito comum hoje em dia. Ou as pessoas são romeus, eternos romeus, e vivem escutando música sertaneja. Que só fala disso, né? Você é a razão do meu existir, não sei o quê, não sei o quê. Né? Eu já ouvi muito, mas eu já enjoei desse tipo de música, porque é só isso, né? Ou as pessoas são narcisos, né? São Edmundos, né? Personagem de A Tragédia do Rei Lear, de Shakespeare também. Né? Ou seja, em um e outro caso você ou idolatra ou se coloca como um alvo de idolatria, né? Você tem essa pretensão. Né? Enfim, é a receita para o fracasso. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, a gente começa a perceber, na verdade, e aí já entrando na temática da esperança por excelência, já nos desgarrando um pouco da desesperança, porque ainda tem a ver com isso, mas já fazendo essa transição para o tema da esperança propriamente dito. Acredito que, não sei se algum de vocês já leu aquele livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Certamente é um dos livros mais conhecidos do século XX. E é espetacular. Frankl é um psicólogo, tanto que o nome do livro é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, que passou pelos perrengues de um campo de concentração nazista, de vários, né? Auschwitz, Dachau e alguns outros. Perdeu toda a sua família, inclusive sua esposa, em campo de concentração. Né? E ele narra as suas experiências no campo de concentração na primeira parte do livro Em Busca de Sentido. A segunda parte do livro já é ele traçando o desenvolvimento da logoterapia. Né? O que seria a logoterapia, como se daria e tudo mais. Mas a primeira parte do Em Busca de Sentido é justamente isso. São as experiências pessoais e marcantes dele
dessa sua vivência num campo de concentração. E é interessante porque ele narra no prefácio que ele foi para uma entrevista e o entrevistador questionou a ele o seguinte: seu livro virou um best-seller? Sim. O que é que você acha disso? E aí a resposta dele é que é interessante. Ele diz: olha, eu acho que um livro que fala sobre a busca do sentido da vida está sendo avidamente comprado e lido no mundo de hoje. Eu acho que isso significa muito sobre os nossos tempos. Né? Isso expõe o estado de miséria das pessoas contemporâneas. Entende? Algumas coisas são bem interessantes que ele coloca no livro, né? Como justamente a questão do sentido da vida. Ele narra, são várias desgraças que ele narra, né? Todas as pelejas de um campo de concentração, né? Que nós não fazemos ideia, né? Por mais que nós leiamos sobre isso, nós não fazemos ideia. Mas algumas coisas são bem interessantes. Ele diz que alguns companheiros dele chegavam a dizer: sabe, será que a gente vai ser liberto daqui algum dia? Porque senão, todo esse sofrimento não faz sentido. E ele dizia que pensava justamente o contrário. Né? Não é que se eu não for liberto, o meu sofrimento não faz sentido. Mas a vida me questiona o tempo todo sobre o sentido do meu sofrimento. Porque uma coisa é óbvia: se a vida tem sentido e o sofrimento faz parte da vida, então deve haver algum sentido no sofrimento. Entende? Deve haver algum sentido no sofrimento. Ele cita Dostoiévski, né? Dostoiévski tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte, né? Meu único temor é não estar à altura do meu sofrimento. De modo que ele percebia isso no campo de concentração. Ele percebia o medo de não estar à altura do sofrimento ali presente. Né? E ele percebia as pessoas que estavam à altura do sofrimento. Pessoas que honravam verdadeiramente a sua vida sabendo sofrer. Mas ele percebia uma coisa: as pessoas que assim se portavam são aquelas que tinham algo por que acreditar, por que seguir em frente. Existia o elemento da esperança presente, que era um elemento decisivo. Ele diz que tem uma jovem que ele foi questioná-la uma vez, né, que ela dizia que conversava com tudo, conversava com as árvores e não sei o quê. Ele: muito bem, eu vou perguntar a essa mulher se a árvore responde, né? Porque se a árvore responder, aí o negócio já é de um nível um pouco, né? E aí ele pergunta: veja, a árvore lhe responde alguma coisa? Ela: sim. Ele já ficou com o pé atrás, né? Mas aí a resposta dele, e você vê que ele não comenta mais nada no livro, porque a resposta dela simplesmente o calou. E viu o que é que ela diz? E aquela moça, né, que sabia enfrentar o seu sofrimento, que ele percebia que ela passava pelo sofrimento com... Ela diz: eu sou a vida, eu sou a árvore da vida. Ele silenciou com isso. Ou seja, quando ele percebia, porque eles faziam alguns serviços e recebiam cigarro em troca, às vezes, né? E cigarro era mais valioso que diamante lá dentro. Por quê? Porque você poderia trocar um cigarro por algumas sopas, né? E quando você só toma uma sopa por dia, e muitas vezes a sopa rala, né, que não vem nem do fundo do caldeirão, né, como eles dizem, vem só dali da parte de cima mesmo, não tem nem os caroços de ervilha lá do fundo. Um cigarro vale muita coisa. Quando ele via alguns companheiros deles fumando um cigarro atrás do outro, é porque aquele cara já tinha perdido toda a esperança.
Ele já estava tentando ter um último deleite nessa vida para morrer. Sem contar algumas coisas, ele disse que a guerra terminou em 45. Né? Ele disse que um dos médicos do ambulatório chamou a atenção dele para o fato, na virada do Natal de 44 para 1945, foi o índice de maior mortandade no campo de concentração no qual ele estava. Por quê? Porque as pessoas estavam comentando no campo de concentração, havia um burburinho no campo de concentração de que a guerra iria terminar até o Natal de 44. E que, portanto, eles seriam libertos. Como chegou o Natal de 44, passou o Natal e eles não foram libertos, muitos daqueles homens perderam a esperança. Se deprimiram e morreram. Entende? E aí ele vai relatando essas experiências e ele vai enxergando uma verdade expressa numa frase de Nietzsche que ele coloca. Eu não gosto de Nietzsche, mas nessa frase Nietzsche acertou em cheio. Nietzsche é bom. Né? Só saber ler. Nietzsche é bom, só saber ler. Ele acertou em cheio, que é o seguinte: quando você tem um porquê, você suporta quase todo como. Entende? Peterson parte da mesma premissa, né? Sim. Ele fala que você busque o... Ele fala... Peterson é muito nietzschiano também, né? E muito frankliano. Também. Assim dizer. Também. Ele mesmo fala que... Ele mesmo já parte do pressuposto que o pressuposto ontológico da vida mais básico de todos é o sofrimento, né? Viver e sofrer. E ele acha que o que seria o antídoto da vida, o desse sofrimento da vida é a própria responsabilidade. Então ele fala, encontre uma responsabilidade que você possa colocar sobre os seus ombros de maneira que justifique a quantidade de dor que você irá viver. Uhum. Então, é a história do macaco, né? Você falou, o cara não quer aceitar que ele está preso naquele jogo. Ele não quer aceitar, ele não quer largar a mão de jeito nenhum. Eu quero que o jogo seja do meu jeito. Ok, beleza, então. Good luck. Boa sorte naquilo, porque não vai dar certo. Ou você, beleza, eu vou ter que sofrer, não tenho o que fazer. Então, é o seguinte, aí você falou, como eu fico à altura da minha miséria? Como eu fico à altura do meu sofrimento? Como eu transformo isso em algo que me engrandeça? E é o que nosso Senhor Jesus Cristo antecipa. Na verdade, isso todos são releituras do que nosso Senhor Jesus Cristo falou, né? Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Já a primeira pancada. A segunda pancada é, se você quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e me siga. Então você tem que aceitar essa condição, né? Sim. Todo esse sofrimento, toda essa miséria que está escandida na existência humana, você tem que... Isso está dado, cara. A regra do jogo é essa. Agora, o que você vai fazer com isso? Isso é Tolkien. Sim. Né? Acaba você decidir o que vai fazer com tudo que nos resta, saber o que fazer com o tempo que nos é dado. Exato. Né? Pois é. Então, o Frankl, ele percebe essa realidade. E é uma realidade percebida também, não apenas por Frankl, não apenas por Nietzsche, por Peterson, mas que Bento XVI coloca de maneira magistral na sua encíclica sobre a esperança. E é onde a gente vai parar por aqui. Spe Salve. Logo no começo da sua encíclica, Spe Salve, que é uma encíclica sobre a esperança, Bento XVI diz que o presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceite, se levar a uma meta. E se essa meta puder nos dar uma segurança, se pudermos ter uma segurança dessa meta, e se essa meta for tão alta que justifica a dureza do caminho. A gente vai aprofundar isso na segunda parte da formação, tá? Mas que eu pretendo que seja mais curta, né? Seja mais rápida, seja mais ligeira do que a primeira parte e que vai ser
de fato, sobre a esperança propriamente dita. A gente já fez essa transição no final da primeira parte, né? Em que já começamos a sair da temática da desesperança, tendo compreendido como é a dinâmica dela, como é o funcionamento dela. E já começamos a fazer essa transição por Frankl e por Bento XVI para a esperança propriamente dita, né? Para a questão da esperança. Então, a gente terminou falando que Bento XVI, no começo da sua encíclica sobre a esperança, a Spes Salvi, ele chama a atenção para o fato de que o presente ele pode ser suportado, né? Mesmo que seja penoso, se existir uma meta, e se essa meta for tão grande, né, que justifique a dureza do caminho, ou seja, da nossa peregrinação. Entende? E essa meta ela tem que ser maior, olhando para dentro de nós podemos constatar isso, ela deve ser maior do que as respostas que o próprio mundo tem colocado e do que as metas que nos têm sido oferecidas como esperanças. Dois grandes exemplos que nós podemos dar. Primeiro é o cientificismo, né? Ou seja, é você colocar o progresso científico como a grande esperança, a grande salvadora. Entende? Quando, na verdade, pelo seu próprio objeto de estudo, né, a ciência não oferece a esperança que o homem anseia, que o homem espera, que o homem quer, que o homem deseja. Por quê? Porque a ciência se debruça sobre as coisas naturais. E o homem tem sede do sobrenatural. O homem não se contenta com o que está nesse mundo, mas com o que vai para além desse mundo. Então não é objeto da ciência. Entende? Uma vez que a ciência para-se a investigar o sobrenatural, ela deixou de ser ciência. Bom, moderno. Entende? Moderno, né? Está dando para entender? Mas o cientificismo foi colocado por alguns como este anseio máximo de esperança, em que o progresso científico atenderia às necessidades do homem. O problema é que experimente, por exemplo, colocar esse progresso científico sem ética. O que você vai ter, na verdade, é a destruição do próprio homem. Uma bomba atômica é um progresso científico. Mas o que ela trouxe? Entende? Tem um pensador chamado Vincent Bourget, né, que escreveu um livro chamado Sem Gestação. Gabriel sabe que eu tenho um carinho muito especial por esse autor e por esse livro, né? Eu o cito bastante, inclusive no meu próprio livro, né, Gabriel? De modo que muita da base do meu livro se baseia nele, em Vincent Bourget. E o meu livro não teria sido possível sem o livro dele, né? Algo que se torna evidente, né, Gabriel, ao se ler o meu livro. E tem uma frase do Bourget, no livro dele, O Sem Gestação, que é muito interessante. Que ele diz justamente, pegando essa questão da ciência, né, que o braço longo da técnica ele deve ser contido pelo braço curto da ética. Uma ciência que se expanda, que ganhe corpo, sem atentar para a peculiaridade da própria alma, do próprio espírito homem, das reclamações antropológicas, das preocupações com o próprio homem, ela já foi, digamos assim, profetizada por Mary Shelley no seu romance Frankenstein. O que é o Frankenstein? Frankenstein é
um progresso científico em que Victor Frankenstein cria, por meio do progresso científico, consegue trazer à vida um cadáver, né? De um modo completamente translocado, né? Misturado ali. E a Shelley já traz uma antecipação das consequências desta ciência, em que o homem coloca nesta ciência todo o seu anseio, todo o seu desejo de realização, de satisfação, em que o homem tenta se colocar até no lugar do próprio Deus. No final da obra, o Frankenstein mata o seu criador. Ou seja, uma ciência levada a essas consequências, um homem que quer se tornar um Deus por meio do progresso científico e que quer fazer da ciência o seu projeto de esperança, ele termina por ser vítima disso, vítima dela. Ele termina por criar um monstro que vai lhe matar. Entende? Muitos dos desenvolvimentos científicos do mundo hoje são colocados a favor do suicídio assistido, da eutanásia, do aborto. Ou seja, eles são colocados a favor dessas políticas que são contrárias ao próprio homem. Esperança? Não. Isso, na verdade, traz uma grande desesperança. Entende? Então, nós podemos descartar cientificismo como uma dessas metas grandes que justifiquem a dureza do caminho. Porque, no fim das contas, nós continuamos com as nossas vidas duras. O sofrimento, o homem percebe que faz parte da realidade humana. E que não há nada que consiga tirar isso. Os cientificistas, quando começaram, eles acharam que essa questão, tanto a questão organizacional da sociedade como a questão da ausência de conforto, de saúde, era todo o problema, né? Uhum. E hoje os países escandinavos, praticamente tudo foi resolvido. E a depressão dispara. Exatamente. Então, é óbvio que o conforto ou a segurança não é fiadora de nada nesse aspecto, né? Não. Então, existe um elemento que parte muito além do que a técnica ou a ciência pode entregar em termos de... Nós vivemos como reis, né? Uhum. A qualidade de vida, você pega, sei lá, Rick King, morreu de diarreia. Você tem diarreia, hoje você vai na farmácia com, sei lá, 5, 6 reais, você resolve o seu problema. Então nós vivemos como reis. O que nós temos acesso hoje, nem o homem mais rico da história da humanidade, né? O maior império do mundo foi Carlos V. O cara morreu de diarreia. E ainda assim, com todo esse conforto, as pessoas sofrem. Sim. Mesmo dentro do conforto. Sim. Então, a tese máxima do cientificismo tombou. Sim. Só cai nessa conversa que é hoje. Exatamente. Quem não tem a coragem de olhar para o mundo, né? Em que vive, de não aceitar a realidade. Isso. Entende? Outra questão. Foi um prazer. Obrigado. Valeu, a gente conversa. Tchau, minha gente. Mas Eu falo contigo ainda hoje. Tranquilo, tranquilo. Foi um prazer. Então, o cientificismo pode ser descartado. Outra questão que figurou como uma promessa, o materialismo histórico, de Marx, por exemplo. O que já era, assim, já era de você antever que o negócio não fazia sentido, né? Já era de você antever que o negócio não fazia sentido. Por quê? Porque Marx, ele queria encontrar o sentido da história na própria história. Se você olhar para tudo que existe na natureza, todas as coisas que existem, o sentido da coisa sempre está fora da coisa. O sentido da cadeira em que vocês estão sentados é o traseiro de cada um de vocês, né? Ela só existe para que vocês possam sentar.
O sentido da luz não está na própria luz, está no ambiente que ela ilumina. O sentido da água não está na água, mas na minha sede que ela sacia. Então, todas as coisas que existem têm um sentido, mas o sentido das coisas estão fora da coisa. Se a história tem um sentido, ela não pode estar na própria história, obviamente, ela só deve ser encontrada na meta-história, entende? Mas o cara não enxergou isso. O cara sabe da economia, quanto mais filosofia. Pois é, o cara não enxergou isso. Mas, enfim, a promessa do materialismo histórico, do marxismo, era transformar esse mundo num paraíso. E ninguém conseguiu fazer desse mundo um inferno maior do que os próprios comunistas. Entenderam? Não houve nenhuma ideologia que matou mais do que aquela que nos prometeu um paraíso nesse mundo. Entende? De modo que o materialismo histórico, ele também não é uma resposta. Entende? O cristianismo, por outro lado, ele traz uma proposta. Ele traz uma proposta. O que é que acontece no cristianismo? Primeiro que o homem percebe, eu acho que já ficou claro para todo mundo, né? Todo mundo que está aqui, eu acho que já enxerga com clareza que o homem anseia por felicidade. A gente falou isso na primeira parte. O homem tem sede de felicidade, mas ao mesmo tempo que a felicidade não está nesse mundo. Entende? Então, a situação do homem, ela era por si mesmo, o homem encarando a si mesmo e encarando a sua busca pela felicidade, ele por ele, ela é uma situação desesperadora. Ela é uma situação desesperadora. Você olhando para si, você consegue perceber que você não é capaz de se dar a felicidade. Mas o cristianismo, ele é justamente essa proposta de que a felicidade que você deseja, que você anseia e que você percebe que você não pode alcançar por si mesmo, ela vem ao seu encontro. Vejam, o homem tem sede do eterno, mas o homem é finito e não pode alcançar o eterno. Mas o homem não pode descartar a possibilidade do próprio eterno irromper na história e vir ao encontro do homem. Entende? A figura de Cristo, eu não sei se vocês pararam já para pensar com muita seriedade sobre essa questão do Emanuel. Cristo é o Emanuel, né? O Deus conosco. Mas vejam como isso é levado muito a sério no cristianismo. Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, ou seja, Deus não se contenta em ficar fora do mundo. Ele vem ao encontro do homem e reparem que nós não temos uma resposta definitiva do porquê do sofrimento, o porquê do mal. Isso é um mistério da iniquidade chamado por Santo Agostinho. E Deus não quis nos dar essa resposta definitiva. Mas ao invés de nos dar uma resposta definitiva sobre o problema do mal, Deus, Ele mesmo, vem ao encontro do homem e se coloca ao lado do homem no sofrimento. Toma para si o sofrimento do próprio homem. Deus não se contenta em ficar fora da história e olhar o homem sofrer. Ele vem, entra na história e vem tomar as dores do homem e sofrer com o próprio homem. É o Deus conosco. Tão conosco que se torna um de nós. Tão conosco que participa do sofrimento humano, que abraça o sofrimento humano para destruir o sofrimento desde dentro. Né?
tem, mais uma vez, Chesterton é brilhante nisso, né? Quando ele fala que os ateus podem procurar em todos os deuses do mundo, todos. Só no cristianismo eles vão encontrar um Deus que em um determinado momento da sua vida bradou o mesmo brado que muitas vezes eles bradam, os ateus bradam. Só há um Deus que em um momento de sua vida deixou a impressão de ser ateu. Deus no alto da cruz diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, Deus se sente abandonado pelo próprio Deus. Isso é assumir a dor humana até as últimas consequências, gente. Até as consequências de ele, o próprio Deus, se sentir abandonado por Deus. Como muitas vezes nós nos sentimos ao longo de nossas vidas. Entendem? Vejam que isso é, assim, isso tem uma profundidade incrível e isso muda a vida das pessoas. Isso transforma biograficamente a vida de muita gente. Pouca gente percebe, por exemplo, o que acontece no Sábado Santo, né? A gente tem a Sexta-feira da Paixão, Sábado Santo e o Domingo de Aleluia, né? Da Ressurreição. Mas pouca gente se atenta para o que acontece no Sábado Santo. Eu não vejo muitas reflexões por aí sobre o Sábado Santo. De modo que no Sábado Santo as pessoas se contentam em dizer que Cristo desceu à mansão dos mortos e foi pregar para os mortos. Mas existe algo muito mais significativo do que isso. O que acontece no Sábado Santo é Deus que desce ao mais profundo dos abismos, as últimas consequências, a maior das profundezas da terra, para se colocar ao lado do homem e resgatar o homem. Entende? Ou seja, Deus assume a humanidade até as últimas consequências, até mesmo as consequências de descer ao mais profundo dos abismos, para estar ao lado do homem. E isso é que é bem significativo no Sábado Santo. Entende? As pessoas parecem que pulam, né? Fazem reflexões sobre a Sexta-feira da Paixão e sobre o Domingo da Ressurreição. Aqui existe esse colocar-se, esse Emanuel, esse Deus conosco, que é Deus conosco até no vale das sombras da morte. Né? De modo que aquele salmo que todo mundo tem aberto na Bíblia de casa, né? Mesmo quem não lê, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei coisa alguma, pois Deus está comigo. Ele fez valer aquele salmo. Ele de fato se coloca com o homem no vale da sombra da morte. E o Sábado Santo é o vale da sombra da morte, né? A Sexta-feira Santa se encerra com a terra se cobrindo de trevas. Uhum. E o evangelista ele não cita o momento que o dia nasce de novo até o domingo. Sim. É como se você tivesse vivido uma noite de trevas que durou até a madrugada do domingo. Entendeu? E você não sabe fenomenologicamente que foi de fato ocorreu. Sim. Porque com a morte do Senhor Cristo, várias pessoas, os justos, ressuscitaram. Sim. Entendeu? Então você não sabe fenomenologicamente se houve de fato um ciclo do sol ou se foi trevas desde a sexta até o domingo. Uhum. Sim. Não se sabe. Entendeu? Ficou registrado. Então fica ali aquele. Tem alguns relatos assim, realmente, né, que falam de tremores, de escuridão, mas realmente não se sabe ao certo até quando foi essa Aquele período de trevas. Então Jesus, Padre Zé Renato fala muito, né, da kenosis, né? Deus se esvazia. E aí isso me lembra daquela coisa, o esvaziar é sempre um movimento extrínseco, né? Esse movimento extrínseco. Você falou da razão de ser das coisas, né? Sempre extrínseca. Uhum. Só haverá o encontro do sentido da existência humana se ele também for um movimento extrínseco. Ou ele é extrínseco para Deus, e São Tomás de Aquino já deixou claro, primeiramente para Deus, e logo em seguida ele é extrínseco para o outro, o Deus que habita no outro. Né? Você enxerga Jesus Cristo no outro. Né? É feita aquela história, o pobre bate a sua porta, você não quer levantar da cama para atender o pobre, né? Mas é Jesus que chama, né? Então o movimento é extrínseco.
Sim. Você tem que sair de si para encontrar Jesus lá na porta de casa. Né? Exatamente. Exatamente. Então, há essa treva, né? Talvez exterior, como você colocou, mas houve um mergulhar nas trevas espiritual do próprio Cristo, né? Exatamente. Então vejam, essa figura do pastor, né, que está no vale das sombras da morte, entende? É por isso que os cristãos primitivos, eles enxergavam Cristo sobre principalmente duas figuras, a figura do filósofo e a figura do pastor. Bento XVI coloca isso na sua encíclica sobre a esperança. Filósofo por quê? Não filósofo como muitos filósofos de hoje, que não são filósofos coisa nenhuma, né? São sofistas, né? Mas como um filósofo que de fato sabia, conhecia o homem, sabia quem era o homem e tinha resposta para o homem. Tinha a conduta de vida para o homem. E como o homem deveria se portar e ser para que o homem tivesse uma vida plena, de fato. Ou seja, um filósofo que sabia conduzir o homem, que se propunha a dizer ao homem qual o caminho seguir para ser homem verdadeiramente. E a figura do pastor, que conduz as nossas vidas, que sabe conduzir. Então vejam, uma figura como essa, certo? Uma figura como essa, como Cristo, é uma figura que traz uma esperança para o homem. A esperança de que a vida do homem pode ser recheada de sofrimento. E vai ser recheada de sofrimento. Mas o próprio Deus, que vem ao encontro do homem, toma as dores do homem e ensina o homem aquilo que Frankl falava, que a gente viu. Se existe um sentido na vida, então existe um sentido no sofrimento. E torna o sofrimento um meio de redenção. O sofrimento é transmutado, ele ganha uma razão, ele ganha um sentido. É por meio do sofrimento que a redenção vem. Então percebe como isso causa uma mudança de paradigma total na vida das pessoas que passam a enxergar essa realidade. Entende? Que isso traz, na verdade, uma novidade, apesar de ser mais antigo do que o cientificismo e o materialismo histórico, né? Mas é uma novidade, é sempre nova, é sempre uma boa nova, que vai muito além do que essas correntes têm a oferecer. Porque isso traz um significado para a totalidade do anseio humano. Isso traz uma resposta total para a existência humana. Que abre espaço também para o mistério. E aí vem a teologia do já e do ainda não. Ou seja, essa esperança cristã, né? Essa esperança cristã, ela já é uma posse efetiva do bem prometido, já, agora. A partir do momento que você começa a vivenciar essa proposta de vida, digamos assim, você já usufrui agora dos efeitos disso. Você já encara a vida com outro olhar. Você já vê a sua vida ser transmutada e perceber um significado que não é simplesmente poético, mas é real e chega até as últimas consequências. Entende? Tem uma canção de Padre Zezinho muito interessante, né? Apesar de algumas polêmicas que cercam o Padre Zezinho, ele fazia músicas, ele fazia músicas muito boas, né? Mas tem uma música que ele dizia assim: há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar, né? É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar, né?
muitas vezes sofrendo no escuro, uma coisa do tipo, enfrentando os perigos do mar, né? Barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz, né? É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Aí vem, há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Minha voz é horrível, mas preste atenção na letra. Veja, há um barco esquecido na praia, os caras eram pescadores. Depois desse encontro com a figura do Cristo, o barco é esquecido na praia. Entende? E é deixado de lado. Você fica a imaginar aquele barco ali para nunca mais eles nunca mais voltarem àquele barco, que era a vida deles. Aquilo era a vida deles. Mas toda aquela vida é transmutada, porque a vida deles ganha um novo significado e uma nova vida. É uma posse de um bem maior. Eles deixam aquela vida antiga, eles esquecem aquela barca na praia pela posse de um bem maior. É um já, mas é um ainda não. Por quê? Porque ainda não é a totalidade do bem prometido, que não é dado nesse mundo. Entende? A sede eterna que vai saciar o homem não é uma promessa para aqui. Aqui nós já começamos a antever os efeitos disso. Mas a posse definitiva não é aqui. É um ainda não. E é aqui que ganha sentido e ganha corpo a esperança. Uma esperança que é levada até as últimas consequências. É preciso o cara ter uma esperança monstruosa para como Santo Inácio de Antioquia, quando estava sendo levado para os leões nas arenas romanas, exclamar, né? Laceradura dos ossos, desconjuntura da carne, os tormentos do diabo todo caiam sobre mim. Só me interessa estar com Cristo. O cara estava sendo jogado aos leões e dizendo isso. Ele pediu que a turma não intercedesse por ele para não tirar ele da cadeia. Pois é. Que não demonstrasse compaixão para ele não desistir. Pois é. E ainda diz, né? Se eu encontrar as feras preguiçosas para comigo, eu as açoitarei para que me devorem. Não me entendais mal, só me interessa estar com Cristo. Cara, quem de nós seria capaz de dizer um negócio desse? Prestes a ser lançado aos leões. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela quando acordou tuberculose, ela se alegrou. Sim. Ela tem uma urgência tão grande de morrer para se encontrar com Deus, de abandonar essa vida e finalmente ver-se no paraíso, né? As últimas palavras de Santa Teresinha de Jesus foram Jesus, eu vos amo. né? Quando ela estava tem uma falecendo já em cima da cama do hospital. Tem uma urgência da morte. Sim. Né? Na Sexta-feira Santa a gente canta, na Sexta-feira da Paixão a gente canta, né? Ó morte, qual é a tua vitória? Né? O teu aguilhão já não fere mais. Sim. Então, aquilo que atemoriza todos os seres humanos, quase que ininterruptamente, para o católico, é um grande bem, a ponto de que São Francisco de Assis canta, irmã morte. Sim. Por quê? Porque o cristianismo, essa é a realidade que é capaz de transformar a dor, a tristeza, a labuta, o sofrimento e a morte no troféu. E interessante notar que não é uma morte, um desejo da morte, porque essa vida aqui não tem sentido. Muito pelo contrário, eles estão plenamente realizados, mas sabem que essa realização ainda não está completa até ter a visão beatífica. Então, assim, que alguém de fora, ouvindo isso, pensa que é uma pessoa deprimida, que não vê sentido na própria vida presente. Mas muito pelo contrário, eles estão vivendo tão plenamente essa vida presente que quer essa plenitude. É por isso que muita gente não sabe, mas das 3 virtudes teologais, no céu a gente só tem uma. Caridade. Não existe mais esperança no céu. Por quê? Porque já tem a posse, né? Tudo já foi consumado. Já está tudo consumado, você já não espera mais nada. A esperança, na verdade, é essa virtude
para essa vida, como diz Bento XVI no início da encíclica Esper Salvi, eu sempre remeto para ela, é essa virtude que justifica, ela é grande demais e que justifica a dureza do caminho. Entende? Aqui tem a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, diz, o dom das línguas cessará, as profecias cessarão, mas a caridade não Permanecerá, exatamente. Então, percebam como a virtude da esperança cristã, ela realmente transforma a vida a tal ponto. Por quê? Porque ela realmente consegue olhar para o homem e emprestar o significado que o homem sabe que existe e que não consegue encontrar em outras coisas. Não há nada que sacie o coração do homem que não seja essa resposta de fora. Entende? É por isso que a morte, Santo Ambrósio vai dizer isso, né? A morte, ela foi dada como um prêmio e como um remédio por Deus. Ela não foi projetada por Deus desde o princípio, mas desde que o pecado entrou no mundo, Deus deu a morte como prêmio e como remédio. Por quê? Porque vocês já pensaram uma vida sobre esse mundo aqui, infinita, com todas as mazelas e consequências do pecado original? Ou seja, essa vida que nós levamos sendo eterna, a gente não morrer com essa vida que a gente leva. Quem expressou isso muito bem, esse dilema de maneira excepcional, eu acho que o maior autor que expressou isso muito bem foi Tolkien. Com quem? Com o seu dilema dos elfos e dos homens. Os elfos que são imortais, fadados a permanecer nesse mundo, certo? E os homens que experimentam o sono da morte. E um inveja o outro. Os homens que invejam os elfos por causa da imortalidade, e os elfos que invejam os homens porque os elfos sofrem as consequências da canseira desse mundo. Eles cansam desse mundo. E veem os homens descansar da dureza dessa vida. Entende? Então, é a morte que é dada como prêmio e como remédio. Santo Ambrósio expressa isso muito bem. E Tolkien, assim, literariamente, né, faz a gente enxergar essa realidade. Não, Roger Scruton, ele, naquele livro dele sobre beleza, né? Beleza, somente o título do livro, ele cita uma peça, eu acho que é uma peça de um grego, acho que é Macrópolis ou alguma coisa assim. Uma senhora que teria encontrado a porção da eternidade, né? Sim. E o desfecho da história é o seguinte: ela perde a capacidade de amar. Ela fica jovem, bela e eterna enquanto tomar a poção. E ela não consegue mais se interessar por nenhum outro homem, verdadeiramente, genuinamente. Ela perde a capacidade de amar. Então, enquanto o Tolkien representa esse desencanto com a vida, né? Porque como o ser humano morre, o homem morre, ele tem urgência. Tudo é muito pujante no homem, né? Em Tolkien. E já nessa outra representação, esfria tudo. Esfria tudo a ponto que ela perde o interesse. Por que eu vou me interessar por esse rapaz aqui? Eu vou ver mais do que ele mesmo. Então eu vou perder tempo, né? De me aprofundar no ser dele. A ponto que o desfecho inevitável da história é que ela decide não tomar mais a poção e finalmente aceitar a morte. Abraça a morte. Ela prova da eternidade para entender que abraçar a morte é muito melhor. Sim. É fantástico. Pois é. Eu rodei atrás desse texto, não achei. Se encontrar, mande para mim, que eu não conheço esse texto não. Mas enfim, então finalizando essa segunda parte da formação e finalizando a formação de modo geral, a gente vê que a esperança cristã, ela traz esse significado que você não vê, né, em nenhuma outra oferta por parte de nenhuma outra corrente, de nenhuma outra ideologia, de nenhuma outra o que quer que seja. E tem saciado o coração de muita gente. Como, por exemplo, Santa Josefina Bakhita, né, uma santa negra da Somália, que foi, ainda jovem, ser viciada várias vezes, vendida como escrava 5 vezes. Né?
até que por último ela foi vendida como escrava a um homem da Itália, um cristão, que foi de quem ela pela primeira vez recebeu um tratamento digno. E foi por meio dele que ela conheceu o seu paron, né, o seu senhor, o seu patrão, o seu novo patrão. Bento XVI diz que isso é interessante, por quê? Porque nossa geração, ela não consegue mais enxergar a grande novidade que é o cristianismo, porque ela se tornou como um peixe na água, né? Assim, está envolvida por ele o tempo todo, mas já não se encanta e já não enxerga mais aquela água. Uma pessoa que vem de fora e que descobre isso, essas realidades na qual nós crescemos e banalizamos, muitas vezes, ela percebe com mais crueza, com mais sensibilidade. Foi o caso de Santa Josefina Baquita, que percebeu esse Cristo que se colocava do lado dela no sofrimento. Esse Deus que, enquanto ela era ser viciada, enquanto ela sofria na carne a maldade dos homens, ele, o próprio Deus, também não se esquivou da maldade dos homens, para se colocar ao lado do homem, dela inclusive. E transformar o sofrimento num caminho de redenção. Entende? Então, essa é a realidade dos santos cristãos. Eles foram santos porque eles aceitaram as intempéries da vida com esperança. Essa é a grande benesse da esperança. Entende? A esperança é essa virtude. É essa virtude que faz a gente olhar, né, para esse mundo com olhares do alto. A gente olha para esse mundo com olhos de fora do mundo. E abraça esse mundo e as consequências do mundo com esperança justamente em abraçar aquilo que transpassa o mundo, que perpassa o mundo, que está fora do mundo. É aquela realidade colocada por São Paulo. Essa é a realidade da esperança. De modo que a esperança ela pode ser resumida, toda ela, nessa frase de São Paulo. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso, gente.